Será que os fundos imobiliários estão realmente em risco? Tem gente falando que fundos imobiliários não valem mais a pena, que a vacância está aumentando, que os rendimentos estão caindo. E será que é o fim dos dividendos mensais dos fundos imobiliários? E hoje eu vou te mostrar o real motivo dessa polêmica que está acontecendo. E o que está acontecendo de verdade com os fundos imobiliários em 2025. Será que ainda vale a pena investir nos fundos imobiliários esse ano? E fica até o final, porque a parte principal e mais importante é o que ninguém comenta sobre. E o que causou essa polêmica que os fundos imobiliários não valem mais a pena e tá. Primeira coisa, é a alta da taxa Selic no Brasil, a taxa de juros. E acabou atraindo muita gente para a renda fixa. E que ela concorre com os fundos imobiliários em si. Os investidores olham para os fundos imobiliários descontado, mas pagando menos, porque a taxa de juros está mais alta, e um CDB, uma renda fixa, pagando mais. O investidor vai lá, investidor sardinhazinho ali, vai lá e investe na renda fixa e deixa os fundos imobiliários de lado ou vende e acaba desvalorizando um pouquinho a cota. Segunda coisa é alta da vacância. Alguns fundos imobiliários tiveram uma vacância alta por causa da taxa de juros alta elevada também. E acaba as empresas não conseguindo pegar empréstimo e não pagar para aqueles imóveis, aquelas imobiliárias, aquelas coisas, e acaba prejudicando os investidores, mas principalmente aquele fundo, principalmente os fundos de lajes corporativas. Terceira coisa foi um pouquinho da discussão sobre as possíveis mudanças tributárias. Me ajuda. Aquela lá do governo que vão tributar e não vai ter mais isenção de dividendos e vai ter que ser cobrado o imposto de renda. Isso acaba sendo uma coisa muito um equívoco dos investidores, porque isso já vem lá de 2005, 2010, muito tempo atrás, que eles vêm falando a mesma coisa e nunca tem, porque a isenção do imposto de renda nos fundos imobiliários ocorre para estar ajudando o Brasil. Tá tendo mais incentivo para aqueles investidores, a pessoa tem mais incentivo para investir porque não cobra a taxa de juros. Igual a renda fixa, que já cobra aquela taxa de imposto de renda de 22%, 18%, 19%, 20%, depende qual CDB você vai investir, LCI, LCA. LCI, LCA, letra, certificado de imobiliário, letra de câmbio, não tem imposto de renda também, para estar incentivando a investir nos imóveis e no agronegócio. Mesma coisa nos fundos imobiliários, para dar um incentivo aos investidores. Última coisa é alguns investidores, eles veem as suas cotas derreter, pegam um fundo imobiliário de 150 cair para 120, de 100 cair para 70 e acabam entrando em pânico. Isso ocorreu muito e também fez o IFIX cair, que é ali aquele índice dos fundos imobiliários, tá? Igual o Ibovespa para as ações. Tudo isso fez muita gente achar que os fundos estão morrendo. Mas será mesmo que estão morrendo? E a verdade sobre os fundos imobiliários agora é para vocês. Os fundos imobiliários eles continuam pagando rendimentos, dividendos mensais e com boa previsibilidade. Então não tem por que sair do fundo se o problema é dividendo, né? Porque eles continuam pagando a mesma coisa. Vários segmentos ainda continuam forte ou até mais forte do que estava antes, como logística, shoppings, estão crescendo muito como fundos imobiliários. Vacância é outra e também é um risco, vacância é um risco, mas também pode ser levado como uma oportunidade. O fundo está descontado porque tem vacância. Quando não tem a vacância, pode ser que valorize a cota porque está alugado e está recebendo mais. E também, fundo imobiliário é uma forma de diversificar a tua carteira e ter renda passiva todos os meses, mesmo com pouco capital. Com R$10 você pode investir no MXRF11, no VGHF11 e assim entre outros. Tá? Tem muito fundo bom apenas por R$10, mas você tem que ver, não é nenhuma recomendação de compra aqui. Você tem que analisar o seu fundo e ver se ele vale a pena para você. Então, claro, nem todo fundo é ótimo, mas falar que fundos imobiliários acabaram já é um exagero. E como você pode estar investindo com segurança nos fundos imobiliários? Começa analisando o portfólio do fundo. Vai lá ver os imóveis, os contratos, os vencimentos. Analise os fundos imobiliários em todo. Tá? Não só olha assim, esse é o MXRF11, que é o mais conhecido da bolsa, então eu vou investir nele porque é o mais conhecido da bolsa. Não, vai lá e faz uma análise. É uma segurança muito boa que vai te dar conhecer tudo sobre análise de fundos imobiliários, de portfólios. Isso é o principal para começar a investir nos fundos imobiliários. Veja o pagamento de histórico dos fundos imobiliários. Se tem
uma inadimplência, de não pagar. Começa a analisar os dividendos dos fundos imobiliários, vê se é bom para você, se não é, mas com calma, tá? Vai aprender sobre dividend yield. Terceiro, diversifique entre tipos de fundos, não fica só em papel ou tijolo. Vai lá, tenha papel, tenha tijolo, tenha híbridos, tenha lajes corporativas, galpão logístico e assim entre outros, tá? Shoppings e ali vai um monte. Então você tem que começar a diversificar os seus fundos imobiliários, não só comprar um. Vai lá e diversifica ele. Se você quer comprar um também, beleza. Mas pensa que se você pode ter dois, com duas chances de ganhar ou perder. Se você perde um, você fica com 50%. Se você ganha, vai valorizar, beleza. Mas pensa que se você tem um e perde aquele um, você fica com nada, né? Então pode diversificar que melhora a sua segurança e investir. Evite modismo, ficar na moda, achar só que aquele fundo está subindo, vou lá investir nele. Não, foque no longo prazo, siga uma carteira diversificada ao longo prazo, tá? Quem entende o que está investindo, está comprando, não entra em pânico com notícia falsa ou manchete falsa ou qualquer coisa que falam por aí. Então, os fundos imobiliários estão acabando? Não, mas tome muito cuidado, você precisa muito estudar antes de entrar em fundos imobiliários, ações ou qualquer investimento que você faz, porque é o seu trabalho, o seu dinheiro em jogo. E muita notícia ruim também, muita notícia falsa. Mas agora eu quero saber de você. Você investe em fundos imobiliários? Se sim, quais? Deixa aqui nos comentários. Me fala se você ainda acha que vale a pena investir em fundos imobiliários em 2025. Fechou? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a compreensão e o apoio de vocês no canal.